A senhora disse que quando se inicia os procedimentos da cirurgia, a primeira atribuição do instrumentador é auxiliar a equipe cirúrgica a preparar a pele do paciente. Exato. O preparo da pele, geralmente chamado de preparo do campo operatório, é muito importante. Ao reduzir a presença de micro-organismos na pele, este procedimento também reduz o risco de infecção da incisão cirúrgica. A realização da antisepsia do campo operatório cabe ao cirurgião ou ao seu auxiliar. Para isso, são preparadas pinças do tipo Foerster ou similares, que tenham nas pontas gases dobradas. O cirurgião coloca uma gaze aberta na palma da mão para evitar que o antisséptico goteje no chão. E que solução o cirurgião está usando? É uma solução aquosa de PVPI. Observe os campos cirúrgicos. Para colocar os campos cirúrgicos, o cirurgião e os auxiliares se posicionam à direita e à esquerda do paciente. O instrumentador entrega-lhes campos cirúrgicos grandes para cobrir a parte inferior e superior do paciente. As pontas do campo superior são entregues ao anestesista ou ao circulante, que as prende nos suportes de soro, formando a cabana do anestesista. Campos cirúrgicos de tamanho médio são colocados nas laterais e presos aos outros com pinças Bacalhau. Só a área da incisão cirúrgica fica sem cobertura. Qual a posição do instrumentador em relação à equipe cirúrgica? Varia de acordo com o tipo de cirurgia, região ou incisão que o cirurgião vai fazer. Mas, na medida do possível, o instrumentador deve se posicionar no lado oposto ao do cirurgião. E se o tipo de cirurgia não permitir? Então, o jeito é ele se posicionar de modo em que possa enxergar a área cirúrgica. Mas o fundamental mesmo é que ele consiga alcançar com facilidade toda a extensão das mesas e do campo operatório. Alguns instrumentadores usam a mesa de maio perpendicular à mesa de operações e sobre os pés do paciente. A mesa auxiliar fica paralela à mesa de maio. Outros preferem usar a mesa de maio paralela à mesa cirúrgica, localizando-a em parte sobre o paciente. A mesa auxiliar forma com a mesa de maio uma espécie de letra T. Nas duas situações, o instrumentador se coloca no ângulo formado entre as mesas. A posição do cirurgião e da equipe pode ser à direita ou à esquerda do paciente. Isso varia de acordo com o órgão a ser operado. Depois que a equipe se posiciona, o instrumentador ajuda o cirurgião auxiliar a fixar a caneta do bisturi e a extensão do aspirador. Ambas as extensões são entregues ao circulante, que as conectam aos respectivos aparelhos. O que a Tânia está fazendo? Está colocando manoplas no foco cirúrgico. Manoplas? O que é isso?
São punhos esterilizados que devem ser rosqueados no foco cirúrgico antes do início da cirurgia. Eles permitem que os membros da equipe, mesmo enluvados, possam focar a luz durante a cirurgia. Imediatamente antes do início da cirurgia, o instrumentador entrega ao cirurgião e aos auxiliares 2 ou 4 compressas, dependendo do tamanho da incisão cirúrgica. Elas são colocadas na borda do campo e ajudam a isolar a área cirúrgica. Todo ato cirúrgico exige um máximo de entrosamento da equipe para que as manobras sejam feitas de forma precisa e a cirurgia dure o menor tempo possível. Por isso, o instrumentador deve estar sempre a postos e atento, até mesmo se antecipando aos pedidos do cirurgião. Os instrumentos mais comuns podem ser pedidos através de mímica e os menos usados, geralmente, através de seus nomes. É importante que os instrumentos sejam sempre entregues ao cirurgião na posição de uso, para que ele não precise reacomodá-los na mão. Depois de usados, os instrumentos devem ser devolvidos ao instrumentador. Se por acaso o cirurgião esquecer de fazer isso, é importante que o instrumentador solicite a devolução para evitar acidentes e ferimentos. Nunca é demais repetir que o instrumentador deve estar atento aos tempos cirúrgicos, inclusive se antecipando aos pedidos, para poupar ao cirurgião um tempo precioso. Por isso, é muito importante saber em que momento e com que finalidade o cirurgião utiliza o instrumento. Às vezes não acontece no instrumentador não conseguir ver determinada etapa de uma operação. Acontece, dependendo da posição da equipe. Daí ser necessário conhecer bem cada tempo cirúrgico. O instrumentador deve ajudar no controle de entrada e saída de gases introduzidas na cavidade. Uma das maneiras de fazer isso é oferecer uma folha de gás de cada vez, prestando atenção antes de oferecer outra se a anterior foi retirada, cobrando a gase do cirurgião se necessário. Para controlar as compressas, a equipe também pode prender uma pinça no cadarço da compressa que foi introduzida na cavidade. O pessoal chama isso de reparar. O instrumentador também deve exercer um controle rigoroso sobre as agulhas que fornece ao cirurgião, comparando a quantidade devolvida com a quantidade fornecida. Houve algum problema com a luva do cirurgião. Tânia chamou a atenção dele. Durante o ato cirúrgico, é comum a retirada de fragmentos ou peças para exame. Ao receber a peça anatômica, devemos envolvê-la em compressa ou gás estéril. Antes do fechamento da cavidade, o instrumentador, junto com a equipe, deve se certificar de que foram retiradas todas as agulhas introduzidas no paciente, as gases, compressas ou mesmo o instrumental cirúrgico. Ao final da cirurgia, um dos auxiliares fica encarregado de fazer a limpeza da incisão e o curativo. O instrumentador e o circulante o ajudam fornecendo o que for necessário. Agora, Tânia está entregando ao circulante a peça retirada do paciente. Caberá ao circulante conservá-la, identificá-la e encaminhá-la adequadamente. Também compete ao instrumentador colaborar na passagem do paciente para a maca. Agora, no finalzinho, qual é exatamente o trabalho do instrumentador? Ele confere o instrumental utilizado e o coloca em uma cuba ou caixa fornecida pelo circulante.
retirando as lâminas do cabo do bisturi e desprezando em recipiente próprio os restos de fios e o material perfurante, como as agulhas de sutura. Depois, o material é mandado para o Centro de Material e Esterilização. E é sempre assim? Nem sempre. A rotina aqui é essa porque o SEMAT fica perto e o instrumental pode ser limpo logo em seguida. Mas, em alguns hospitais, os instrumentos são colocados primeiro em recipientes com água e detergente ou desencrustante. Isso evita que o sangue seque e grude nos instrumentos, facilitando a limpeza posterior. Nos hospitais onde não há equipamentos de proteção, para o pessoal que vai limpar o instrumental sujo de sangue ou secreções, os instrumentos devem ser deixados em recipientes contendo desinfetante por tempo pré-determinado. Irmã Rosário, essa tesoura precisa ser afiada. Pode deixar, Tânia, eu vou providenciar. Obrigada. A tesoura pertence ao cirurgião? Não, é do hospital. Se o instrumento defeituoso fosse do cirurgião, Tânia teria que ter avisado a ele. Aliás, é bom você saber que cabe ao instrumentador separar, limpar e preparar para esterilização todo o material que pertence ao cirurgião. E então, você conseguiu ter uma ideia sobre as atribuições do instrumentador? Consegui, sim. Eu só fiquei com uma dúvida. Normalmente não é o circulante que faz a separação e encaminhamento do material para o SEMAT? Normalmente é, mas em alguns hospitais esta atribuição pertence ao instrumentador. Muitas vezes, aliás, é uma atividade realizada em conjunto. Eu queria agradecer muito à senhora pela sua paciência, sua dedicação. Eu vou passar também depois. Na próxima vez, só entra se trouxer o Pedrinho para eu conhecer. Eu prometo. Por favor. Eu passei apenas para agradecer à senhora a chance que me deu de conhecer o trabalho do instrumentador. Tanto a enfermeira Rosália quanto o Luciano e Tânia foram muito gentis. Você está animada? Ai, muito. Acho que encontrei uma alternativa. Principalmente porque eu poderei trabalhar e ainda terei tempo para dedicar ao meu filho. Vou me matricular no curso de instrumentação cirúrgica o mais breve possível. Aplicada do jeito que você é, eu tenho certeza de que você vai fazer o maior sucesso na sua nova atividade. Tomara que sim. Eu espero poder trabalhar com pessoas tão profissionais quanto a senhora. E me conta, como é que tá o Pedrinho? Ai, tá lindo. Ele agora está começando a mexer, sabe?